Feche os seus olhos e vamos convidar o grande professor da nossa escola sabatina. Pai amado, temos aprendido muito, mas muito mesmo. Tu tens nos concedido sabedoria, conhecimento, entendimento extraordinários ao estudarmos a lição da escola sabatina. Agora, nesse trimestre, nós temos a oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos um tema vital, crucial para os dias em que vivemos. Que Teu Espírito Santo, que tem estado conosco tantas e tantas vezes, mais uma vez, ilumine as nossas mentes, nos ajude a entender o tema desse trimestre, mas acima de tudo a praticá-lo na nossa vida e na vida da nossa família. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pela primeira vez na história da escola sabatina, nós estamos estudando um tema: educação e redenção. Vocês já devem ter percebido que periodicamente a escola sabatina repete alguns assuntos. Por exemplo, no próximo ano, em 2021, nós vamos estudar novamente Romanos. Já é um dos livros que mais foi estudado no transcorrer da história da escola sabatina. Mas esse tema, educação e redenção, nunca foi estudado no trimestre. É claro que houve estudos, determinados assuntos, de determinados livros que entraram tópicos sobre educação e redenção. Mas é a primeira vez que nós vamos desenvolver esse assunto um trimestre todo. Por que isso? Porque que a Associação Geral, o Departamento da Escola Sabatina da Associação Geral, entendeu que seja importante nós estudarmos esse tema. Vocês podem ver na lição que vocês têm aí que não há um autor definido. São vários líderes do Departamento de Educação lá dos Estados Unidos que elaboraram essa lição que nós temos, e são todos norte-americanos, para trazer os principais princípios que não devem ser esquecidos nem abandonados pela igreja. Por que então isso é necessário? Nós estamos vivendo entre o Apocalipse 12, 13 e 14. Apocalipse 12 descreve o grande conflito, a derrota de Satanás, a ira que ele se dispõe a atacar aqueles que fazem parte dos que ficam do lado de Jesus, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 13 é descrito as armas que o inimigo está utilizando para tentar dominar completamente o mundo: a besta da terra e a besta do mar, e a formação de uma grande Babilônia. O Apocalipse 14 é o contra-ataque de Deus, aquilo que Deus está fazendo para divertir o mundo, a fim de não serem enganados por essa grande Babilônia que está se formando. Daí nós partimos para Apocalipse 17, e lá tem uma descrição da grande Babilônia, e ali ela é dita como a mãe de todas as abominações, ou seja, esse poder que está se aglutinando, está se tornando a mãe de todas as contrafações, mentiras e inverdades propagadas por Satanás. No capítulo 18 do Apocalipse, é descrito que ela vai se tornar a morada de todos os demônios da terra, e que todas as nações e quase todas as pessoas do mundo vão se embriagar com os seus falsos ensinos, as suas contradições, as suas contrafações. Ou seja, Satanás
e seus anjos caídos estão dominando completamente todas as áreas da sociedade humana para impor a toda a humanidade uma falsa adoração, uma falsa verdade, uma falsa crença. Para você ter uma ideia mais ou menos do como é que é isso e o quanto que é importante nós estudarmos isso, vamos recordar um pouquinho lá na Babilônia de Nabucodonosor. Ao contrário, Barros, de todas as nações que procuravam destruir e acabar com a cultura, a etnia dos seus derrotados, Babilônia fazia o inverso. Ao derrotar uma nação, ele pegava a elite, a juventude mais promissora, e levava até a Babilônia para ser educada na universidade, que era considerada na época de Nabucodonosor a melhor e mais importante universidade do mundo. Ali os jovens tinham seus nomes mudados para deuses babilônicos e havia um processo de aculturação, fazer esses jovens esquecerem da sua cultura antiga e adotarem a cultura de Babilônia para depois serem levados de volta, e assim o domínio de Babilônia seria não apenas pela força, mas também pela cultura e pelo conhecimento. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, resistiram. Por quê? Tiveram uma educação baseada na palavra de Deus. É isso que nós vamos ver o quanto que é importante nesse trimestre. A educação baseada na palavra de Deus. Eu gosto muito de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um filósofo cristão, pensador cristão, que era ateu como eu e se converteu. Ele disse o seguinte, que a educação com valores, por mais úteis que sejam, sem a palavra de Deus, transforma o homem num mini diabo mais inteligente. De um diabo estúpido para um mini diabo inteligente, né? Então, o que significa educação cristã? Nós vamos ver no transcorrer do trimestre, que é o desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, mentais, espirituais, psicológicas. Essa é a verdadeira educação. Mas para nós entendermos por que é importante a educação, os autores nos convidam a voltar para o Éden. Aí você deve estar pensando, mas o que tem que ver educação em voltar lá no jardim do Éden? O que tem uma coisa a ver com o outro? Muito. Vamos entender um pouco. A primeira escola que existiu no nosso planeta, de acordo com a palavra de Deus, estava ali no jardim do Éden. O Éden era um local, nós não sabemos o verdadeiro significado dessa expressão. Os linguistas, eles entendem que, em virtude do conhecimento das línguas mais antigas, o Éden seria um local de deleite, terra de deleite, planície de deleite. Dentro dessa planície, dessa terra, desse local de deleite, um local especial, Deus construiu um jardim e colocou os nossos primeiros pais ali. Então, se você pegar a sua lição, lá na introdução, você vai ver que Ellen White diz que o jardim do Éden era sala de aula. A natureza, o compêndio são os livros. Hoje seria o acesso ao Google, né? O próprio Criador, o instrutor, e Adão e Eva, os alunos. Mas ela acrescenta algo mais no livro Patriarcas e Profetas.
ela esclarece que os anjos tiveram também um papel muito importante na instrução dos nossos primeiros pais. Então imagine vocês, a primeira escola criada por Deus. Ele era o mestre, os anjos seus auxiliares, a natureza. Quando se fala natureza, se fala em tudo, desde a astronomia até a criação, e tudo que estivesse ali à disposição era estudado pelos nossos primeiros pais, né? E o método utilizado por Deus era o método teórico e prático. Os nossos pais tinham a teoria, ensinada por Deus e pelos anjos, e praticavam isso, porque Deus deu responsabilidades para ele. Qual foi a responsabilidade que Deus deu para os nossos primeiros pais? Que diz lá o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? Para cultivar e guardar. O casal, os nossos primeiros pais, eles tinham responsabilidade. Eles tinham a teoria e a prática. Essa parte, cuidar, praticar a mordomia, os princípios de mordomia, era a parte prática dos nossos primeiros pais. Essa é a verdadeira e o melhor método de aprendizado que existe. Teoria mais prática. Além disso, Deus começou a mostrar para o homem, aqui quando eu falo para o ser humano, as necessidades básicas que ele tinha. Primeiro Deus falou: filhos, vocês têm que ter um relacionamento comigo, que sou seu Criador, e vocês me devem lealdade, fidelidade. E pôs até aquela prova da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu criei vocês, sei o que vocês precisam, sei o que é melhor para vocês. Vocês têm que ser leais a mim. Certamente, como diz a senhora White, Adão e Eva sabiam do grande conflito que tinha se iniciado, da rebelião que havia se iniciado no céu. Então Deus os protegeu, os esclareceu a essa questão, nessa questão de que havia criaturas rebeldes. Então a primeira obrigação dos nossos primeiros pais era lealdade para com o seu Criador. Aí Deus fez eles entenderem que eles não eram completos sozinhos. A mulher precisava do homem e o homem precisava da mulher. Cônjuge, um completa o outro. Então, relacionamento vertical, relacionamento horizontal. Aí veio uma outra atividade: reproduzir a imagem de Deus. Eu acho isso extraordinário, pastor, porque Adão e Eva tiveram essa capacidade de reproduzir a imagem de Deus, ter filhos. E isso chamou a atenção de Lúcifer, de Satanás, porque, vejam, 1/3 se rebelou contra Deus, e Satanás falou: bom, esse casal tem a capacidade de se reproduzir, se eu passar eles do nosso lado, daqui a pouco eles vão se reproduzindo, nós vamos ser mais do que os anjos fiéis, leais a Deus. Veja a estratégia dele. E finalmente o trabalho, eles tinham que trabalhar. Esse é o método ideal para se aprender: teoria e prática. Muito bem. Os autores da lição falam que o teste veio. Um intruso apareceu naquele local maravilhoso,
Assim como apareceu lá no céu, o lugar perfeito, apareceu no jardim do Éden. Esse intruso, através de uma pantomínea, quer dizer, esperou o momento certo e fez parecer que a serpente, o animal mais belo, o Sr. White diz que ela voava, e a ciência biológica hoje diz, a biologia diz que as serpentes têm um apêndice, que em tudo indica que eram asas. Se você abre a serpente, tem lá umas partes que seriam apêndices que indicam que num passado muito distante elas tinham asas. E ela voava e brilhava. E diz ela que ela era um animal prudente, ou seja, a serpente não se aproximava muito do casal, mas chamava a atenção do casal. Satanás percebeu isso, usando a serpente, fez a serpente sentar na árvore do conhecimento do bem e do mal, comer o fruto numa hora em que Eva estava separada do marido. Eva ficou observando aquilo, vai morrer. E o que aconteceu? Não morreu. Aí começa o diálogo. E nesse diálogo, tudo o que Deus disse, a serpente contradisse. Então o que ele falou? O que Eva começou a entender? Espera um pouco aí. Deus disse que se comesse, morreria. Esse animal comeu e não morreu, muito pelo contrário, passou a falar. O único animal que falava lá poderia ser o papagaio, mas não falava, repetia. Mas falar assim, dialogar, nossa, esse animal entrou num nível superior. Aí Satanás começa dizendo que Deus estava restringindo, limitando coisas boas para o casal. Que essas restrições estavam impedindo o casal de alcançar um nível superior. E finalmente fez Eva acreditar que Deus estava mentindo na questão de comer o fruto. Está vendo? Olha, eu comi e não morri. O que Eva poderia ter feito? Pelo menos duas coisas. Olha, gente, o negócio não é brincadeira. Eu já vi o inimigo, um dos anjos, ele é lindo. E se for por aquilo que você vê, você é enganado por ele. Ele faz coisas extraordinárias. E isso que essa pantomima, esse negócio que ele fez, é envolvente. Não critique Eva. Provavelmente, se nós estivéssemos lá, cairíamos nessa armadilha. Mas o que ela poderia ter feito? Vamos lá. Eva tinha livre acesso a Deus? Sim ou não? Tinha. A palavra de Deus diz que constantemente Jesus estava lá. Ela não poderia ter ouvido a serpente procurar tirar informações melhores com Deus? Olha, aconteceu isso, e agora estou em dúvida. Ter dúvida não é pecado. Ela poderia ter procurado Adão antes de comer do fruto? Poderia. Mas o que ela preferiu fazer? Crer na serpente e descrer em Deus, né? E o que aconteceu com Adão? Vai lá na sua lição na terça-feira. O texto diz que, os autores dizem que Adão entrou numa situação difícil, cara. E eu estou feliz de ver você, estava com saudade de você. Entrou numa situação difícil, por quê? E agora? Adão percebeu que Eva tinha feito uma besteira, começou a se culpar. Puxa, por que eu deixei ela sozinha? Como é que eu vou viver, Gilson, sem a Eva? E decidiu participar da mesma sorte. Desde então,
aquele processo idealizado por Deus, para que toda a humanidade fosse educada de uma maneira que ela evoluísse no estágio extraordinário, se rompeu. E os planos de Deus pareciam ter sido frustrados. Mas Deus nunca tem os seus planos frustrados. Satanás conseguiu introduzir essa rebelião, mas Deus entrou com o plano da redenção. E o proto-evangelho, qual que é a primeira promessa de Deus para a humanidade? Vai vir da mulher uma semente, essa semente, serpente, você vai ferir o calcanhar dela, mas essa semente, esse descendente, vai esmagar sua cabeça. Viria um segundo Adão, um ungido, um escolhido, um Christos, para redimir a raça humana. E essa promessa foi sendo foi repetido. E agora Deus começa a trabalhar com um novo método na educação. Antes era desenvolver a imagem de Deus que já existia no ser humano. Interessante que eles já eram como Deus, né? E Satanás conseguiu fazer com que Eva imaginasse que não era como Deus. Eles já eram criados à imagem de Deus. Agora Deus teve que retroceder nos seus planos. Agora Adão e Eva, se você ler lá em Gênesis, reproduziriam descendentes à sua imagem e semelhança, não mais a imagem de Deus. Então agora, pecadores gerariam o quê? Pecadorzinhos, que cresceriam e ficariam pecadorzão, que gerariam pecadorzinho. Esses nossos filhinhos maravilhosos, nossos netinhos, tem tudo uma natureza rebelde dentro, viu? Não pense, eu amo os meus netos, adoro meus netos, mas dentro do coração tem um impulso que precisa, né, filhinha? É assim, nós somos assim, eu sou assim, você é assim. E agora tem que começar um processo de reconstrução da imagem de Deus em nós. Esse é o processo de reconstrução que Deus oferece para o homem. E essa reconstrução da imagem de Deus em nós é através de quem? Cristo Jesus, novo nascimento. Por isso que mesmo sendo velho, a gente pode nascer de novo. A imagem de Deus vai sendo reconstruída em nós progressivamente através da obra do Espírito Santo. Estamos chegando ao final e eu quero dizer para vocês que durante 1260 anos o nosso planeta, a nossa sociedade viveu em completas trevas espirituais. Durante o período do domínio romano, papal romano. A Bíblia não podia ser estudada. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Só as autoridades eclesiásticas é que podiam estudar. Aí surge estudar e interpretar. Surge então o movimento da reforma, que tem o seu ápice com Lutero. Lutero, ele começa um processo agora sólido, de romper com aquele status quo que existia. Não, a Bíblia tem que voltar à mão da população. A Bíblia tem que voltar a ser a nossa autoridade. E Deus sempre trabalha em dupla, isso que eu acho bonito. Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Tiago e João, Elias e Eliseu, sempre trabalha em dupla quando ele quer fazer uma obra gigantesca. E Deus colocou um personagem pouco conhecido por nós, mas de uma capacidade tremenda, chamado Melancton.
Melanchthon era o braço direito de Martinho Lutero. E Melanchthon disse: Martinho, se nós morrermos, a reforma vai desaparecer. Nós precisamos modificar o método de estudo vigente aqui na Alemanha, na Boêmia. Eram estudos acadêmicos, teóricos, que criavam pessoas inúteis, parasitas. Senão, Lutero, não vai dar certo. A gente morre, acaba com a reforma. Então Melanchthon começou a fazer um trabalho de reformar a educação ali na Alemanha, voltar às práticas do Éden. Agora os alunos da reforma teriam a teoria e a prática, e o livro base, a palavra de Deus. Eles voltaram a usar aquele princípio que está lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, que diz o que é aquele princípio? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você lê sabedoria na Bíblia, era o nome que eles davam para a ciência de hoje. Sabedoria lá na Bíblia é a ciência atual. Os gregos valorizavam muito, até criaram a filosofia. Sofia, sabedoria, filos, filho, amigo da sabedoria. Mas a sabedoria lá, que é destacada em Eclesiastes, Provérbios, que Salomão pediu para Deus, era a ciência da antiguidade. Mas era uma sabedoria que tinha como princípio o respeito à palavra de Deus, o respeito às revelações de Deus. E agora a reforma começa a recuperar isso. Mas a reforma, gente, também se desviou do caminho. E dentro da reforma surgiu um novo movimento. Desse movimento surgiu uma igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu e você fazemos parte, e que tem o dom de profecia, e através do dom de profecia Deus falou para nós e continua falando: vocês, Igreja Adventista do Sétimo Dia, são a continuação da reforma. Nós temos que continuar aquilo que Melanchthon e Lutero fizeram durante o período da reforma protestante. E é esse método que nós vamos estudar durante esse trimestre. E para isso, gente, e eu estou concluindo, nós como igreja temos que aceitar uma autoridade, não desprezá-la. Qual que é a fonte da autoridade para a verdadeira educação cristã? Qual que é? Bíblia. Hoje, os ataques que a palavra de Deus vem sofrendo é algo tremendo. E digo para vocês, até no nosso meio tem gente que diz: essa é a autoridade para a minha vida. E se eu subir aqui no púlpito, ou o pastor Carlos subir aqui no púlpito e não usar essa autoridade, vocês têm toda a autoridade de chamar a nossa atenção. Essa é a autoridade, aqui está a autoridade. A autoridade que Darwin falou não, que está aqui, o Gênesis. A autoridade que a ciência sem Deus diz, não, isso é. A autoridade que a nova política diz que você ser crente hoje é você ser retrógrado, ultrapassado, carola. Ser evangélico é ser idiota.
Então, o ataque que Satanás faz agora, na época de Roma, atacava para não deixar a gente ter acesso à Bíblia. Agora, hoje que nós temos acesso à Bíblia, Satanás diz: isso aqui não tem valor. E nós, adventistas do sétimo dia, pastores, anciãos, professores, pais, avós, temos esse compromisso com Deus. Voltar a ter a Bíblia como autoridade de ensino. A pergunta que se faz é: que tipo de instrução os nossos filhos, netos, jovens estão tendo? Vou dizer uma coisa para vocês: se vocês querem que seus filhos, nossos jovens passem no vestibular, não coloquem na escola adventista, tá? Tem escola que vai fazer o seu filho passar nas principais universidades do Brasil, quem sabe do mundo: USP, São Francisco, Cambridge, Oxford, Princeton, Sorbonne e tudo mais. Você vai lá, só que você vai aprender lá a achar que você é superior, que você é diferente dos demais, e que a humanidade tem que servir você, e que a palavra de Deus é obsoleta. Se você quer que o seu filho tenha teoria e prática, a igreja adventista, a escola adventista, vai trabalhar com os seus filhos, com as suas filhas, para que elas entendam que a educação não é só para este mundo. A educação é para o quê, Mara? A eternidade. Para formar homens e mulheres úteis à igreja e à sociedade. Nós precisamos resgatar isso. Eu encerro dizendo para vocês: se vocês quiserem ter um exemplo de como a nossa educação faz diferença, estudem a experiência da escola de Avondale, na Austrália. Vocês vão ver que coisa extraordinária que é a educação cristã. Nós vamos continuar. Na próxima semana, nós vamos ver qual é a principal sala de aula dos nossos filhos. Onde que é? Família. Próxima semana nós vamos ver que a família é a principal sala de aula dos nossos filhos.